aqui hoje, desbravando o Swift. Quem vai explicar, ensinar e trazer todas as novidades para vocês é o Renan. E vou aqui ativar o microfone do Renan. Alô, Renan, você Fala escuta? pessoal, Tá na escuta? beleza? Tudo sim. Estão me vendo também? Só manda um sim aí pra eu saber. Que eu não consigo ver. Ah, Ah, beleza, então. olha só. Beleza, e sim, beleza. Renan, se puder Nossa, só hoje botar tem seu. bastante. Hã? Bastante gente. Se puder botar É. só seu slide em full screen. Sim, sim, sim. Deixa eu tirar a aba do Watch Training aqui, que só aparece pra mim. Vamos Ok. lá. E aquilo de novo, Ana, eu não consigo ver as perguntas, então se puder ir passando pra mim assim, só. Legal, legal. Então, só para explicar um pouquinho para o Beleza? pessoal, Uhum. temos aqui na linha também o Marco Túlio, que também é do time da Mob Geek. Quer dar um alô, Marco? Tcharam! Seu microfone está aberto. Oi, pessoal, beleza? Estou aqui no suporte aqui hoje e fiquem à vontade aí. Vocês podem mandar pergunta, acho que vocês já viram aí a ferramenta chat. Tem também um recurso aí da mãozinha, você pode erguer a mãozinha aí para a gente estar interagindo com vocês e fiquem à vontade, tá? Durante a explicação, vocês podem estar mandando pergunta aí. Beleza. O Rafael, acho que não tá vendo, é? Não tá ouvindo? Ué, Rafael. Mas o que que não apareceu aí? O som, o áudio, o vídeo? Talvez tenha que configurar também o áudio, não sei. Uma pergunta, Luciano? Manda aí. Enquanto o Rafael ajeita o. Rafael, diz aí o que está acontecendo, se é o vídeo, o áudio, o que que foi que a gente tenta resolver aqui antes de começar, tá? Não, não, Luciano, não precisa saber de programação não. Esse daqui é o curso básico, justamente. É, aqui, além de Swift, a gente vai estar vendo os conceitos básicos de programação também. Então, o que a gente mapeou para esse curso são conteúdos, características de Swift que várias outras linguagens de programação também têm. Que aí, se você quiser sair daqui para outra linguagem, vai ser possível. Mas usando o Swift, que é uma linguagem fácil de aprender programação, vocês vão ver vários motivos de por que isso hoje, tá? Estou perguntando pro Rafael o que está acontecendo, mas se ele não está me ouvindo, não tem como ele responder também. Ana, se puder mandar uma mensagem para ele aí em privado e ver o que está acontecendo, né? Que aí ele consegue acompanhar com a gente também. Pode deixar. E para todo mundo assim que não está sabendo disso, essa aula é gravada, então se por alguma razão você perdeu algum pedacinho, esse vídeo vai estar disponível amanhã, a partir de amanhã, para vocês assistirem. E também, só para lembrar aqui que quem tiver dúvida, pode mandar aqui na aba de chat. E também, deixa eu ver, tem aqui uma mãozinha, né, que o Marco comentou. Se vocês não acharam a mãozinha, é um ícone, realmente uma mão. São os Uhum. 5 dedinhos para cima, assim, que se vocês clicarem, a gente pode abrir o microfone para vocês falarem com a gente, e tudo mais. Fica todo mundo no mudo, como por default, só para não ficar muito ruído o ambiente, assim. Mas se vocês quiserem falar, a gente vai abrir, vai poder abrir aqui o microfone. Em algum momento, assim, que o Renan deu uma respirada, né? A gente pode abrir o microfone. Tá bom. Mas é isso, era só essa introdução e vou ajudar aqui o Rafael. E quem mais tiver alguma dificuldade de ouvir a gente, pode ou ver o vídeo, fala aqui pra gente, beleza? Ótima aula aí Beleza. para todos. Certo. Luciano, mais uma pergunta aqui. Precisa deixar o Xcode ativo? Luciano, não é preciso, você pode acompanhar assim mesmo, mas o ideal seria que você tivesse pelo menos o Xcode 6.4, que é esse aqui que eu vou estar utilizando. Está disponível aqui na App Store, tá? Se você puder deixar ele aberto enquanto a gente for mostrando alguns exemplos, para justamente você replicar. Se tiver alguma diferença, você falar aqui na hora com a gente, beleza? Mas não é obrigatório, mas se você quiser deixar, é ótimo aí, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo. Então aí, pessoal, bem-vindos. É a terceira turma do curso Crie Seu Primeiro App. Como o próprio nome diz, vocês vão sair daqui desse curso construindo um app simples, que
vai se utilizar de vários recursos de interface gráfica, conceitos de programação e de construção de aplicativos em iOS, as principais estruturas e recursos que você vai ter que estar utilizando para construir um aplicativo do zero e que tenham duas interfaces que interajam e trocam informações entre si. Eu vou estar mostrando ao final como é que o aplicativo vai ficar, que a gente vai estar trabalhando ao longo das próximas aulas. Bom, vou falar aqui rápido, quem sou eu para quem não conhece. Bom, eu estudo ciência da computação na UESO, quem quiser estar pesquisando a universidade aí, UESO. Estou atualmente no 6º período de ciência da computação e o que eu estou me focando agora para estudar e talvez até fazer trabalho de TCC em cima disso é como o Swift pode ser usado como ferramenta de aprendizado em universidades e até mesmo escolas, tentar colocar isso no programa de ensino de algumas escolas aqui do Brasil. Então, eu vou ver se consigo focar no TCC em cima do aprendizado, em cima de Swift, ver o que a gente consegue em cima disso. Eu também sou apaixonado pela linguagem desde o dia que ela lançou. E eu, junto com todo mundo aí da MobGeek, a gente está tentando mapear a melhor forma de passar esses conteúdos acerca dessa nova linguagem para os alunos, porque o Swift é uma linguagem fácil não só para quem está começando a programar agora, mas para quem também já é experiente, quer migrar de uma linguagem para outra. O Swift é muito fácil para questões de aprendizado. Então, mais ou menos isso sobre mim, tá bom? Qualquer dúvida de Swift que vocês tiverem, pode trazer até mim, ou o Marco também, que a gente vai conseguir te ajudar aí, beleza? E agora, saindo um pouco de mim, eu queria saber um pouco sobre vocês, o que vocês fazem. Eu sei que isso já foi perguntado no grupo do Facebook, para quem deu uma olhada lá, poder se apresentar. Mas aqui, assim, só quem são vocês, linguagem de programação que vocês conhecem, o que vocês fazem, só mandar aí na aba de chat, tá bom? Que a gente dá uma olhada aí rapidinho, tá? Só para a gente ter uma noção básica, se você já sabe alguma coisa de programação, ou só assim rápido, o que faz e a linguagem que programa, ou se não programa, ou se já ouviu os conceitos. Vitor Lentos falando que é formado em desenvolvimento de jogos digitais. Maneiro, muito maneiro mesmo. Vamos lá. Nossa, bastante gente falando. Marcel, pesquisador em computação gráfica e visão computacional, programa em C++, lá. Luciano, terapeuta, adora informática e quer aprender a produzir para iPhone. Sim, Luciano, o que me motivou também a começar a estudar Swift foi justamente poder criar aplicações em iOS, ou seja, para o sistema do iPhone. Eu sempre gostei dos aplicativos que desenvolviam e tal, e eu um dia queria lançar um aplicativo assim na App Store. Luciana, eu acho, para mim, no meu caso, a pior parte é ter as ideias. Talvez colocar na prática seja até tranquilo. Mas ideias é tudo para um aplicativo. Programa com Java, C Sharp e Objective-C. Show, Marcos. Marcos Augusto falando Java, C Sharp e Objective-C. Marcos, eu também tentei dar uma estudada em C Sharp, mas acabei parando um pouco. Mas Java é maneiro também. E já que você viu Objective-C, vai ser fácil aprender Swift. E vamos aqui em mais um para a gente poder dar prosseguimento. Varlin falando. Estou cursando engenharia eletrônica e trabalho com PHP, JavaScript e HTML5 para o web há quase 2 anos. Opa, calma aí que subiu aqui. Também sei alguma coisa de Python e C++. Varlin, Python tem muitas características parecidas com Swift. Então, se você já viu bastante coisa de Python, quando eu acabar mostrando Swift, você vai conseguir assimilar uma coisa com a outra. E tem muita gente mandando coisa aqui também. Pessoal, a gente dá uma lida depois, tá bom? Tem muita coisa interessante, mas já vi que o pessoal é fera em programação já. Tem pessoal aí querendo aprender a programar também. Então vamos lá, que esse curso daqui, acho que dá para atender todo mundo. Então vamos começar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Marco, só para avisar, o Rafael já está ouvindo. Beleza, show, Rafael. Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui as coisas e maximizar a nossa apresentação. Vamos lá. E mais uma perguntinha aí para a gente começar. Quem já preparou o Mac? Que a gente mandou acho que tem um post na nossa comunidade mostrando para vocês como vocês iam preparar o Mac para essa aula. Só manda um sim quem já preparou ou não, só para saber quem vai estar acompanhando aí com a gente em real time, rapidinho, só para dar uma olhada aqui. Sim, 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 sim. Nossa, todo mundo sim, ok, então, bora, vamos lá. Então já que o Mac está preparado, engatilhado aí para a gente começar, vamos falar um pouquinho da aula de hoje. Hoje a gente vai ver 4 coisas basicamente,
que é como criar apps para iOS. A gente vai ver todo o processo de desenvolvimento de apps, desde a etapa inicial até a publicação na App Store. O que é a Swift, principais características, histórico da linguagem, como ela surgiu, por que ela surgiu, e um pouco de Objective-C, como ele trabalha com Swift. A gente não vai estar estudando Objective-C, só para mostrar para vocês que ainda é possível programar Objective-C e trabalhar com arquivos Objective-C e Swift no mesmo projeto. Depois disso, nós vamos para a parte prática, utilizar o Playground, que vocês vão estar vendo para quem não conhece o que é, onde a gente vai abordar sobre tipos de dados, constantes e variáveis e tipos fundamentais. Vou estar falando mais detalhado daqui a pouquinho sobre esses assuntos. E vou dar uma introdução sobre o ambiente de desenvolvimento da Apple, que é o Xcode, onde a gente vai estar usando para criar o aplicativo. Beleza? Então vamos começar com o nosso primeiro assunto. Aqui eu vou dar um panorama geral para vocês de como é que funciona o processo de desenvolvimento de apps em Swift. Começa a partir do momento que você se registra como desenvolvedor da Apple, como desenvolvedor free, ou seja, você não paga nada por isso. E a Apple ainda deu mais alguns benefícios para os desenvolvedores gratuitos dela, onde você agora pode testar seu aplicativo no próprio celular. Então, quando você se registra como desenvolvedor da Apple, gratuitamente, você tem acesso ao ambiente de desenvolvimento, à documentação dela, aos release notes, ou seja, as notas de lançamento das novas versões do Xcode, de iOS. Então, e você pode testar o aplicativo ou qualquer projeto que você tenha criado no Xcode no seu próprio dispositivo sem pagar absolutamente nada por isso. E aí, quem quiser distribuir o aplicativo na App Store, na última etapa, você vai ter que pagar, mas é uma quantia meio irrisória, é a questão de $100 anualmente. Então, não fica tão caro assim, apesar de que o dólar está em alta agora, então não sei como é que vai ficar. Mas, primeira etapa, você se registra como desenvolvedor da Apple, gratuitamente. Então, a próxima etapa é você começar a pensar um pouco no seu aplicativo, como que vai ser a interface gráfica dele, o que você vai precisar para esse seu aplicativo, às vezes fazer um estudo você está desenvolvendo um app para uma empresa e você precisa pesquisar com as pessoas o que elas querem no aplicativo, você está desenvolvendo um aplicativo para uma empresa e trabalha como autônomo e você vai até a empresa e ver o que ela precisa. Então, essa etapa que você vai começar a pesquisar os requisitos para o seu sistema, você vai começar a desenvolver a interface e nada disso você ainda está programando. Uma vez que você tem tudo no papel certinho, o que você precisa desenvolver, como vai ficar a interface, os relacionamentos entre os objetos, os tipos, seja lá o que for, tudo no papel. Depois disso, você vai tirar essa ideia do papel, que a parte de design é justamente você pegar a ideia que você tem e jogar para o papel. Você vai para a parte de desenvolvimento. E ele é composto basicamente de 4 etapas. A primeira você pensa na sua interface. Pô, como é que eu quero modelar a minha interface? Eu vou precisar disso, disso, daquilo. Ou tem outras pessoas que preferem começar pela parte de modelagem do próprio código, pensando como vai funcionar o relacionamento entre os objetos e assim por diante. Então você começa a desenvolver essa interface gráfica e você começa a pensar, poxa, para esse problema aqui, quais as tecnologias que a Apple me fornece que eu vou precisar estar usando? Aí, dentre as tecnologias, por exemplo, Core Motion, para sensores do dispositivo, você quer verificar quanto espaço a pessoa deu, ou alguma coisa assim, ou você precisa criar um aplicativo que vai se utilizar não sei, para trabalhar com vídeo. Então, você tem frameworks, ou seja, tecnologias da Apple já prontas para esse tipo de tarefa. Então, uma vez que você pensou na interface, você vai lá e vê, meu aplicativo vai precisar dessas funcionalidades. Então eu vou correr atrás aqui e ver quais frameworks a Apple me disponibiliza para eu poder começar a trabalhar com isso. E como desenvolvedor gratuito, você já tem acesso a uma série de frameworks diferentes para trabalhar com diferentes tipos de aplicações, seja de vídeo, de imagem, como a gente vai estar trabalhando nesse curso, e por aí vai. Depois disso, que você tem a tecnologia que você quer trabalhar, você vai ter a documentação dessa tecnologia, você vai estudar como funciona, como ela funciona, como é que ela interage com o restante do código, quais os métodos, inicializadores, propriedades, tudo isso a gente vai estar vendo como é que funciona. Então a documentação da Apple é bem organizada, diferente de outras linguagens. Uma coisa que eu reclamo muito, que eu tive que estudar na faculdade Python durante um tempo, e assim, Python é uma ótima linguagem, ela é simples, mas se você for pesquisar a documentação de Python, ela é muito fragmentada. Você acha uma informação aqui, você tem que pesquisar para outra coisa que está em outro lugar, diferente.
A da Apple é tudo centralizado e bem fácil de entender, bem organizada e dividida. Eu vou estar mostrando já na próxima aula como você consegue estudar a documentação uma vez que você escolher um framework para trabalhar em cima. E claro, você vai ter que usar uma linguagem de programação para tudo isso. E qual a linguagem que a gente vai estar usando? Swift, mais o Playground, que é uma ferramenta, não é uma linguagem, o Playground é uma ferramenta que você vai estar usando para estudar Swift, estudar um framework da Apple, tudo ali de forma rápida e tendo um feedback, ou seja, uma resposta instantânea de tudo que você está fazendo. Então, se você quer testar um trecho de código, um código, um bloco de funcionalidade, você joga no Playground, vê do lado direito toda a saída ali na hora, sem precisar rodar o simulador, esperar ele abrir, tudo aquilo que a gente tinha que fazer, compilar, rodar o programa, esperar o simulador abrir. No Playground, tudo isso é instantâneo. Depois que você desenvolveu o seu aplicativo usando todos esses recursos, a tecnologia da Apple, a documentação, a interface e uma linguagem de programação, a gente vai partir para a fase de testar o seu aplicativo. Pode parecer uma fase meio boba, uma fase que quase ninguém dá atenção, mas é importante você testar o seu aplicativo e distribuir ele já de uma forma bem robusta, sem erros, porque o processo de avaliação da Apple, se eu não me engano, dura mais ou menos uma semana, de 1 a 2 semanas. Só que se o aplicativo falha, tem alguma coisa que a Apple não concorda, ou tem algum bug, ele retorna para você e você tem que testar o aplicativo de novo, mandar publicar em mais 1 a 2 semanas para postar. Eu já vi casos de alguns jogos lançarem builds novas de atualizações e serem barrados na App Store porque tinha alguma coisa ali que estava errada. Então, é uma fase importante de testes do seu aplicativo. Então, tem empresas que contratam profissionais especializados em testes de software, justamente para testar incansavelmente os softwares, os sistemas desenvolvidos para aquela empresa, e entregar para o usuário da melhor forma possível, porque o custo de manutenção depois pode se tornar muito caro. E é comprovado que muitos aplicativos, por não terem sido modelados direito ou testado várias vezes, o custo de manutenção às vezes é muito alto. E se você tivesse perdido um tempinho ali, na verdade ganho tempo testando ele, você não teria esse prejuízo todo. Então é uma fase importante de testes e por aí vai. Então vou dar um resumo aqui geral para a gente poder prosseguir. Você se registra como desenvolvedor, prototipa seu app, coloca a ideia no papel, acha que é aquilo que você tem que fazer, vai para o desenvolvimento. Começa a pesquisar sobre as tecnologias que você pode usar. Aqui a gente vai estar usando o UIKit e o Core Image para trabalhar com o processamento de imagens, tá? No nosso aplicativo. Aí depois você pesquisa sobre a documentação desse framework, desenvolve a interface e usa Swift, que é a linguagem de programação, para a gente poder programar para dispositivos iOS e assim por diante. E alguém pode estar se perguntando aí, que não conhece muito programação, por que a gente precisa de uma linguagem de programação? Aqui eu vou entrar num assunto um pouco diferente de Swift, que é o seguinte: por que nós precisamos de uma linguagem de programação? O computador ele não entende da mesma forma que o ser humano. Então, nós precisaram achar uma forma de nós, seres humanos, através de uma linguagem que fosse fácil para a gente, nós pudéssemos nos comunicar com o computador. Porque o computador ele só entende duas coisas: 0 ou 1, que são os impulsos elétricos de 0 volts ou 5 volts, convencionou-se assim. Então, imagina a gente, programador, tendo que programar em zeros e uns. Isso é meio surreal, não tem nem como programar dessa forma. Só para você ter uma ideia, a letra A é composta de uma palavra binária de 8 bits. São 8 dígitos, zeros ou uns. Então, não tem como se programar dessa forma. Então, desenvolveram-se linguagens de programação que facilitem essa comunicação nossa com o hardware do computador. E Swift, ele traz isso de uma forma natural para a gente. Dá para a gente programar de uma forma que não só a gente, mas quem está em volta e nunca viu programação, consiga ler e entender o que está se passando ali, ou pelo menos a ideia geral daquele código. Não fica algo críptico, acho que é o termo. Se você pegar C, por exemplo, para programar em C, que é a linguagem onde a maioria dos sistemas operacionais está estruturada, é difícil de entender o código. É muito complicado mesmo. O Swift é uma linguagem mais natural e é o que a gente vai estar vendo agora. Pessoal, alguma dúvida da parte de processo de criação de apps? Só mandar aí, tá bom, Ana? Se tiver alguma coisa, me manda aí, que eu não estou conseguindo visualizar. Tá?
Por Ah, enquanto, não tem nenhuma dúvida específica aí. Vamos tocar a beleza. ficha. Vamos lá. Ah, Renan, Sim, se você sim, quiser Marcos. desligar sua webcam para dar um pouco de Ah, banda aí, beleza. Não, beleza. Vamos lá. Desligar aqui. Ah, não desliguei. Assim aqui. Agora saiu, né? Tá, então vamos lá. Certo, galera. Swift, nova linguagem de programação da Apple. E a gente já vai ver por que que a Apple quis criar uma nova linguagem de programação, já que ela já tinha o Objective-C. Então, por que criar uma nova linguagem? A gente vai ver daqui a pouco isso. Vamos primeiro focar nas características de Swift. Swift ela é segura no sentido de que o programador está mais seguro do que ele está fazendo pelo código. E em Objective-C, muitos programadores tinham medo, por exemplo, de usar uma classe e no meio do código gerar um erro inesperado onde não tinha como tratar. Aparentemente, você não conseguia bater o olho e falar assim, o erro é esse. E Swift tem como. E é mais fácil, tanto é que a linguagem ela tem seus próprios tipos de dados, como o tipo string para representar texto, o tipo inteiro para representar número. Antigamente, em Objective-C, e ainda dá para usar isso em Swift, a gente tinha um NSString, que era uma classe. A gente vai ver que string em Swift é uma estrutura. Aí o NSNumber, que nós tínhamos em Objective-C, e os tipos primitivos, int com i minúsculo, double com d minúsculo, eram tipos primitivos de Objective-C, que interagiam direto com o hardware. Aí aqui a gente tem estruturas inteiro, double, float, bool, para justamente facilitar a programação, porque pelo fato de elas serem estruturas, a gente vai ver que nós temos à nossa disposição métodos, propriedades que facilitam a gente trabalhar em cima desses valores. Por exemplo, o tipo string tem uma propriedade, se não me engano, chamada exempt, para verificar se tem texto ou não naquela variável. Então, assim vai. Ou, por exemplo, para converter texto para inteiro, a gente tem um método para isso que se chama toInt. Então, o fato de eles serem estruturas e ter remodelado a linguagem ficou mais fácil de se programar. Aqui, array e dicionário são tipos de coleções que a gente também vai estar vendo nesse curso, que é uma forma de uma mesma variável, a gente vai estar vendo o conceito de variável hoje, você poder armazenar mais de um valor naquela variável, beleza? Então, Swift ela é segura por diversos motivos, como eu falei anteriormente. Além disso, Swift ela é concisa, expressiva, naquele sentido que a gente falou no início da aula. Você consegue entender claramente o que a linguagem quer te passar. Nesse exemplo aqui, para valor no intervalo de 0 a 10, ou seja, é super simples, para um valor no intervalo de 0 a 10, faça algo, ou seja, você replica ou repete uma determinada instrução, um conjunto de instruções 10 vezes, nesse caso, a gente vai estar vendo essa estrutura, uma estrutura de repetição, que é para você repetir um bloco de código diversas vezes. Nós vamos ver também estruturas condicionais na próxima aula, para quem não conhece. Além disso, Swift é rápida, no sentido de que se você pegar o Objective-C e testar esse algoritmo daqui que a Apple testou, que seria de procurar 10 mil números inteiros em um grafo, ou seja, só para quem não conhece o algoritmo, é só pensar assim, uma receita de bolo, tá? Onde você vai seguir vários passos. E esse algoritmo fazia o seguinte, ele procurava por 10 mil números inteiros. E foi constatado que em Swift essa busca era 2,6 vezes mais rápida que o Objective-C e 8,4 vezes mais rápida que em Python. Então, tem pesquisa também com outras linguagens, vocês podem pesquisar na internet depois, comprovando que Swift é realmente mais rápido que diversas linguagens que nós temos aí hoje. Uma mais rápida que algumas, um pouco menos que outras. E ela já foi otimizada para diversos aparelhos da Apple, desde iPhone, iOS até o iPhone, iOS, iPhone, iPad, macOS X, até o relógio da Apple agora. E é claro, o Apple TV, para quem assistiu o evento da Apple. Agora os desenvolvedores vão poder criar aplicativos para televisão da Apple. Além disso, Swift é uma linguagem moderna, tá? Ela é fruto de muitos anos de experiência da Apple. Nenhuma linguagem nova que a gente tem na atualidade foi criada do zero. Python, Java se inspirou em vários conceitos de C. Assim como Swift não foi diferente, Swift se inspirou em vários conceitos de orientação a objetos de Java, trouxe vários conceitos de sintaxe clara que nós temos em Python, de programação funcional que nós temos em Haskell. Então, muitas pessoas já programam nessas linguagens. C Sharp, nós temos o conceito de propriedade, que é muito parecido com Swift. Então,
Quem já programa nessas linguagens vai se sentir mais à vontade de aprender Swift, mas quem nunca programou em nenhuma linguagem também vai ser fácil. Os conceitos de programação em Swift são muito mais fáceis de ser abordados nessa linguagem, vocês vão ver por quê. E, além disso, Swift ela é amada e popular porque o Stack Overflow ele fez uma pesquisa nesse ano de 2015, onde o Stack Overflow, para quem não sabe, é um fórum, tá? Onde você posta suas dúvidas e diversos programadores se juntam para resolver aquele problema. Então, se você tem uma dúvida e acha que outro programador também tenha, você posta lá e ele pode vir com uma solução para você e te ajudar a tentar resolver. E assim, uma pesquisa feita com alguns desenvolvedores foi constatado que Swift é a linguagem mais querida pelos desenvolvedores, tá? Não é a linguagem que eles usam efetivamente para programar, mas é a linguagem que eles estão buscando começar a programar, aqui está no top aí dessas linguagens. Então, resumindo, Swift torna... Vocês vão ver a sintaxe de Swift, ela é bem fácil de entender, uma vez que você sabe os conceitos de programação que a gente vai estar mostrando. Então, programar em Swift não é difícil, uma linguagem natural, concisa, completamente expressiva, que você consegue se expressar facilmente com ela e ela te mostrar um resultado que você vai conseguir entender o que aquilo significa, sem precisar ficar indo muito na documentação da Apple. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte das características de Swift, alguma coisa assim? Prometo que daqui a pouco a gente já está saindo, essa é a última parte aqui agora de teoria, para a gente poder realmente para a prática, testar o playground e ver como é que Swift funciona na prática. Estou vendo aqui o pessoal falando que está tudo ok, tudo beleza. Então vamos lá, pessoal, isso daqui é só para situar vocês como se deu o surgimento de Swift, por que a Apple quis lançar essa linguagem, tá? Então, um contexto histórico aqui rapidinho. Lá na década de 80, Swift não, Objective-C ela é adotada por Steve Jobs na sua empresa Next. Para quem não sabe, Swift, depois de um tempo que ele fundou a Apple, trabalhou lá, depois de um tempo ele foi demitido da sua própria empresa e fundou, ele com mais alguns colegas de trabalho, sua empresa Next. E eles mesmos criaram seu próprio sistema operacional para essa empresa, que foi o Objective-C. Porque, para quem não sabe também, na Apple, quem fornecia os sistemas operacionais era a Microsoft até então. A Apple se encarregava do hardware. Então, na Next, Steve Jobs e mais um grupo de pessoas especializadas em várias outras linguagens criaram o Objective-C para a empresa. Nos anos 90, a Apple compra a Next, que veem que a Apple sem Steve Jobs não estava sendo a mesma, e viram o crescimento da Next, como estava ocorrendo. Então, Steve Jobs volta para a Next. E o Mac OS X é construído com base no sistema operacional da Next, que nada mais foi do que o Objective-C. Mas só para vocês já irem percebendo, olha como é que o Objective-C já era uma linguagem antiga. Década de 80, década de 70 que o Objective-C começou a ser criado, mais ou menos. O Objective-C em 80 foi adotado. Então é uma linguagem muito antiga, década de 70, a gente já está em 2015, é muito tempo. Então, a linguagem precisava ser reestruturada. Em 2007, lança o iPhone com o sistema operacional construído em cima do Objective-C. Em 2010, começa o desenvolvimento lá secretamente de Swift. Então, pode contar aí que mais alguns anos antes, Swift já estava sendo estudado, já estava sendo coletado o feedback de várias pessoas que trabalhavam na empresa acerca de outras linguagens para começar a desenvolver Swift. Então, alguns anos aí antes, já tinha essa ideia, a Apple já sabia que ia precisar lançar uma nova linguagem. Em 2010, eles começam secretamente a desenvolver Swift. Em 2014, um grande ano que a Apple lança o iOS 8 e lança sua nova linguagem de programação, Swift. Foi assim uma surpresa inesperada na WWDC. Estava assistindo na sala pela televisão, liguei o iPhone na TV e comecei a assistir. Foi simplesmente uma surpresa, aquele one more thing, o que vai acontecer. Nossa, uma nova linguagem de programação, assim do nada, não estava nem esperando por isso. E aí começa aquilo. Tá, e Swift vai ser esquecido? Swift não, Objective-C vai ser esquecido? Não. Muitas empresas ainda usam Objective-C, ou seja, não poderia simplesmente deixar o Objective-C de lado. O Objective-C ainda é usado. E você pode criar projetos onde você vai ter arquivos Swift e arquivos Objective-C trabalhando juntos. Você pode usar em Swift classes de Objective-C, porque
até o Swift 1.2, no 2.0, vários problemas já foram sanados, mas até o 1.2, a versão 1.2 Swift, você tinha que recorrer a algumas classes de Objective-C, porque em Swift a gente não tinha propriedades e métodos para lidar com alguns problemas. Um problema que a gente tinha, por exemplo, era converter string para double, ou seja, para ponto flutuante. A gente tinha que usar o NSString para isso, que aí teria a propriedade double value. Agora não, em Swift 2.0 a gente tem uma forma de fazer isso, e ao longo do curso eu vou estar mostrando para vocês. Então, você ainda pode usar a classe de Objective-C em Swift sem problemas, criar arquivos em Objective-C e em Swift e fazer os dois trabalharem juntos, sem problema algum. E a tendência é que daqui a alguns anos a Swift seja adotada como linguagem principal em diversas empresas e tem vários apps na App Store 100% Swift, o que já está acontecendo. Não sei se vocês conhecem o Flapboard. Assim que o Swift foi lançado, a versão pública do Xcode, tem vídeos no YouTube do código em Objective-C do Flapboard sendo convertido para Swift. É bem interessante de ver como que se deu essa mudança. Mais ou menos isso, pessoal. Perguntas até agora de tudo isso daí que foi abordado? Eu sei que foi bastante teoria, sim. A gente ficou um bom tempo nisso. Só dar uma olhada aqui, ó. Tudo ok até agora, beleza? Não? Tudo certo? Tudo ok? Então vamos lá. Vamos falar agora na parte que eu mais me interesso por Swift. Porque não bastava a Apple ter lançado só uma linguagem fácil de se programar, de se estudar, de se ensinar programação para quem está começando a faculdade. Eu tenho que confessar que foi difícil para mim. Eu não sabia nada de programação quando eu entrei na faculdade. E os professores também não facilitavam muito. Você começava a estudar em C, uma pseudo-linguagem antes de C, que era o Portugal, pelo menos na minha faculdade. Assim, foi bem complicado de entender, eu tive que me esforçar bastante para estudar. E eu acho que agora, com Swift, várias universidades vão ter a oportunidade de ensinar programação de uma forma mais interativa e fácil para os alunos, não só usando Swift puro, mas usando o Playground, que é uma ferramenta que a Apple criou para você estudar Swift na prática, pegar um framework da Apple, estudar ali, ter uma resposta instantânea ali, na hora, de tudo que você está fazendo. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui Playground para vocês. E vocês já podem estar pensando, pô, Playground é aquele lugar lá onde a criancinha brinca, sabe? Onde você leva seu filho para brincar, parque de diversões. Playgroundzinho ali, é mais ou menos isso. É um arquivo, te permite fazer o que você quiser ali, pode errar à vontade, que não tem problema, não vai influenciar seu projeto. Você cria ele da seguinte forma. Abrindo aqui o meu desenvolvimento da Apple, eu estou usando a versão 6.4, eu recomendo que vocês usem ela também, que o curso está estruturado em cima dela. Para o próximo, a gente já está vendo de mudar para o Xcode 7, que foi lançado hoje, a versão pública. Então, a gente vai começar a alterar algumas coisas aí. Mas podem usar a versão 6.4, está disponível na App Store. Se vocês baixarem a versão 6.0, eu acho que vai sobrescrever 6.4. Mas eu já estou baixando aqui, vou mostrar para vocês o arquivo de montagem do 6.4. Então, se vocês baixarem o Xcode 7.0 público e perder o 6.4, eu forneço esse arquivo aqui para vocês terem os dois na mesma máquina, tá bom? Vocês poderem replicar os exemplos que eu vou estar fazendo aqui. Tá, então vamos começar com Playground. É bem simples, você vai ali em criar um arquivo Playground, acabei de criar aqui, e vou dar um nome para ele. Vou botar assim, nosso primeiro Playground, tá? Qualquer nome vocês podem estar botando aqui. Ok, vou mandar aqui salvar na área de trabalho, na mesa. Já salvou aqui pra gente, do lado direito. Vou aumentar aqui a tela para melhorar, tá? E vou explicar as 3 primeiras linhas de código e daqui a pouco nós vamos começar a criar nossas primeiras linhas aí de código, tá bom? E ver o resultado aqui do lado de tudo que está acontecendo, tá? A primeira linha de código é um comentário. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que eu não sei se abriu o Xcode, certo? Sim, o 6.4, certinho. Certo. Quando você usa essas 2 barras, você cria um comentário no seu código. Esse comentário está dizendo o seguinte: Playground, a place where you can play. Ou seja, um lugar onde você pode brincar, fazer tudo o que você quiser com o código de Swift. Então, se você quer comentar alguma coisa no seu código, você coloca essas 2 barrinhas. Isso daqui não vai ser compilado para ser executado. O que é compilar? Quando você manda rodar, a gente vai ver isso melhor no Xcode. Quando você clica em rodar, ele primeiro compila o seu código, ou seja, ele lê cada linha do seu código e vê se a sintaxe está correta. Se você escreveu tudo corretamente de acordo com a linguagem pede. Por exemplo, var
tem que ser declarado dessa forma as variáveis. Então, se você coloca alguma coisa errada, ele vai te notificar que você fez alguma besteira aqui e vai te sugerir como você tem que corrigir, tá bom? A segunda linha de código é o import UIKit, que eu vou estar mostrando no final para vocês algumas classes que a gente vai estar usando. E o UIKit é para a gente construir a interface gráfica do iPhone, a gente vai estar usando ele bastante no Xcode. A terceira linha é quando a gente cria uma variável. Variável nada mais é do que uma forma de você armazenar um valor em Swift. Não só em Swift, mas em qualquer linguagem de programação. Se você chega aqui e coloca um valor qualquer, um número inteiro 1, ele só existe durante essa linha de código, na próxima ele não existe mais. Então, a variável é uma forma de você carregar um valor ao longo do seu código. Nesse exemplo aqui, através desse sinal de igual, que a gente chama de operador de atribuição, a gente pega esse valor do tipo string e armazena nessa variável. Se vocês clicarem com o botão do teclado aqui, chamado option, e der um clique em cima de str, vocês vão ver o tipo de str, que é o tipo string. Isso é um recurso chamado inferência de tipo, que a gente vai estar vendo hoje também. Você não precisa chegar aqui e dizer que isso é do tipo string. Por você ter atribuído uma string, o Swift vai saber que isso é do tipo texto, uma string. Mas você pode vir aqui e declarar explicitamente sem problemas. Então, vamos começar a criar nossa linha de código. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre valores literais. Os valores literais são aqueles que a gente define no próprio código. A gente não armazena ele em variável. Por exemplo, aqui, o número 1, que é do tipo inteiro. Ou uma string, Renan, aqui. Ou eu quero somar dois números, o operador de soma, que a gente vai estar vendo operadores na próxima aula. Não só os da matemática, mas outros operadores que vão facilitar a nossa vida na programação. Ou número com ponto flutuante, com casas decimais aqui. 2.5, com vírgula. Então, aqui nós temos o tipo inteiro, aqui um texto, aqui nós temos, por exemplo, o número 2.5, que é do tipo double. E aí vem a seguinte pergunta: para que a gente precisa disso na programação? Para que a gente precisa dos chamados tipos de dados? Vamos pensar na vida real. A gente tem texto, a gente consegue visualmente definir o que é texto na nossa vida, a gente consegue definir o que é uma imagem, mas como que o computador vai entender o que é uma imagem, o que é um texto, o que é um número? Então, a linguagem de programação, ela categoriza os tipos em diferentes grupos, para que o computador saiba com qual tipo ele tem que trabalhar. A gente vai ver como que a gente trabalha com cores, aí tem o tipo UI-color para trabalhar só com cores, aqui o tipo inteiro para trabalhar com números inteiros, double para trabalhar números com casas, com vírgula. Então, parece que servem os tipos de dados na programação. Você precisa modelar os diferentes dados que nós temos aos montes hoje em dia. E dizer para o código, ó, isso aqui é uma imagem que você vai trabalhar agora. E a gente tem o UI image para trabalhar com imagens. É um tipo específico para se trabalhar com imagens. Tá? Tipo de dados. E complementando os tipos de dados, nós temos formas de armazenar esses valores ao longo do código, dentro do conceito de constantes variáveis. Uma constante é um valor que você cria, e uma vez que você atribui aquele valor a uma constante, você não pode mais alterar ele. Linguagem recebe Swift, por exemplo. Ou seja, eu não posso chegar aqui em linguagem e atribuir Objective-C Allen. Ele não vai nos permitir, ele vai dar um erro aqui e vai dizer qual o problema. Então, se nós quiséssemos atribuir esse valor à linguagem, nós temos que vir aqui colocar como var. No Xcode 7.0, ele mostra um sinalzinho aqui que nos permite automaticamente, ele vai direto no código e altera de let para var automaticamente sem a gente ter que ir até ali. Agora ele está vendo aqui, vamos ver se ele vai deixar. O que eu fiz aqui foi criar uma variável chamada, opa, aqui está errado, linguagem, tá? Eu estou atribuindo Swift à linguagem. E ele nos permitiu porque é uma variável. Aqui no segundo caso, eu estou atribuindo Objective-C à linguagem, como é variável ele permite.
Se eu venho aqui e troco para constante, vocês vão ver o erro de novo. Aqui a gente estava com um nome diferente ali. Ó, o que que ele vai nos informar? Só esperar um pouco, vamos ver. Ele nem gerou erro, acho que tô com tanta coisa aqui no computador que não gerou, mas ele ia dar um erro dizendo o seguinte: como linguagem é uma constante, eu não posso atribuir um outro valor a essa constante. Então, aqui coloco o var e ele nos permite atribuir aqui sem problemas, beleza? E a gente pode usar isso para outros tipos. Vamos lá. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui do Levino. Ele perguntou Uhum. se existe uma melhora de performance ou uma redução no espaço alocado caso seja definido o tipo da variável. Ele está perguntando aí se ele definir o tipo e entre ele fazer a verificação do tipo em automática, né? Sei, entendi. É, boa pergunta. Você está preocupado com questão de performance, consumo de memória? Bom, vamos pensar o seguinte: quando você declara explicitamente o tipo da variável, Swift ele já sabe a quantidade de memória que ele tem que alocar para aquele tipo. E cada estrutura tem seu tipo específico. Mas essa string não é como tipo primitivo. Como você fez a pergunta, eu vou assumir que você entende que é tipo primitivo. Tipo primitivo, na memória, ele já tem um espaço específico para alocar aquele valor. O inteiro, eu esqueci quantos bits eram, quantos bytes. Então, aqui na string, você se define como string, ele já sabe a quantidade de memória que ele tem que alocar. Beleza? Então, quando você não define, eu acho, não tenho certeza absoluta disso, que quando você atribui o valor, ele vai dinamicamente verificar a quantidade de memória que ele precisa para alocar aquele tipo. Então, mesmo se você não definiu o tipo, mas atribuiu o valor, automaticamente ele vai reservar um espaço de memória. Porque, olha só, se você não diz o valor, a partir do momento que ele atribui, ele já está dizendo aqui que é do tipo string. Então, ele colocou o mesmo espaço de memória lá para você, para armazenar esse valor. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, declarando explicitamente ou não, vai ter isso daí, ele vê que é string, ou você declara explicitamente, o mesmo espaço de memória vai ser alocado. Porque você não pode chegar aqui e fazer isso. Se você não dá um valor, você tem que obrigatoriamente definir o tipo. Aí sim, string. Ele não coloca nenhum valor inicial. Mas atribuindo ou não atribuindo, ele sabe o tipo e define lá na local de memória adequado para ele. Nem lembro o que estava aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar. Uhum. Sim, Marco. Renan, e Marco. complementando também, no caso da tipagem, mesmo ela sendo dinâmica, o código vai ser compilado, né? Apesar Sim. desse ser um recurso que linguagens de script que não são compiladas também usam. Então ele não chega a ser algo que vai consumir tanto a ponto de ser proibitivo, senão essas linguagens como o Ruby e o próprio Python não utilizariam esse tipo de recurso. Mas no caso Sim, específico aqui, isso vai ser resolvido em tempo de compilação também. Então, quanto a é, problema de performance, não vai chegar a afetar, não. sim, exatamente, Marco. E o que acontece com determinadas linguagens de programação é que em outras você consegue mudar o tipo ao longo do código. Então, uma variável pode ser do tipo string, você mudar ele para inteiro. Aí, assim, a alocação dinâmica com base em tipo diferente. Ele consegue mudar espaço de memória com base no tipo que foi alterado ao longo do código. O Swift não. Você tem um tipo aqui que é string, você não pode mudar isso. Então, ao compilar o código, ele deixa um espaço fixo lá para string e você não pode mais modificar para outro tipo. Mais ou menos assim que funciona. Então, quando ele for compilar essa linha de código, ele vai ver que é do tipo string e vai colocar um espaço. Outra linguagem não. Ao longo da execução do seu código, ele pode modificar aquele espaço para armazenar um inteiro em vez de uma string. E assim por diante. O Swift não tem isso. É uma linguagem, como chamam, dinamicamente tipada. Aqui só possui recurso de inferência de tipo. Mais ou menos assim. Porque nessa linguagem também tem o risco de você definir ela de uma forma e depois trocar sem querer para outra. Você está trabalhando com string, daqui a pouco trocar para inteiro. E por aí vai. Então vamos lá. Certo, então aqui vocês viram o tipo string, mas a gente poderia chegar e atribuir uma variável do tipo inteiro. Por exemplo, 17. E a gente vem com option aqui em cima de idade. Pô, qual é o tipo dessa variável? É do tipo inteiro, um int. Então, se você tem dúvida qual é o tipo, dá um option em cima da variável constante, ele vai te dizer o tipo, tá bom?
E a gente pode mostrar a idade aqui do lado e ter uma resposta na hora do que eu estou querendo ver. Eu posso também alterar a idade. Idade mais 2. Vamos ver se ele vai atualizar para a gente a idade, ó, 19. E por aí vai. Poderia criar uma segunda variável chamada nova idade, que vai armazenar aquela idade ali, mais 2. Em vez de colocar aqui, eu armazeno em uma variável. E agora a nova idade contém 19. E por aí vai. E não se confundam que esse operador daqui é o de atribuição. Você pega um valor e armazena em uma variável constante. O igual igual que a gente vai ver nas próximas aulas é para você comparar dois valores, tá? Bom, e agora a gente vai dar uma passada, a gente viu aqui os tipos de dados no geral, a gente vai ver os tipos básicos de Swift, como ele modela números, como a gente já viu, como ele modela números com ponto flutuante, verdadeiro e falso, que é o bool, e o próprio tipo string. Como a gente viu, declarar uma string é fácil, não tem mistério, var, nome, string, aqui é o nome da variável, eu poderia colocar qualquer nome, tá? Eu venho aqui depois e dou um nome de... Vou botar um nome diferente, Rafael, que está aí com a gente. E atribuir a nome, que é do tipo string, esse valor. Tanto é que se eu chegar aqui e colocar 17, ele não vai permitir. Porque ele verificou no tempo, quando ele compilou o código, que isso daqui é do tipo string. Ó, ele nem mostra o resultado aqui pra gente. Porque não pode. Se fosse do tipo inteiro, aí sim ele iria permitir. Ó, certinho. Vou voltar aqui do jeito que estava. Outro exemplo de tipos em Swift, o tipo bool. Vou criar aqui uma variável chamada luz ligada. Tipo bool, que vai representar verdadeiro ou falso. Literalmente verdadeiro ou falso, olha só. Luz ligada, em determinado momento eu quero indicar no meu aplicativo que a luz está ligada. Então eu digo true, ela realmente está ligada, verdadeiro. Ou agora preciso desligar a luz. Coloco false, ligada. A gente vai ver na próxima aula com estruturas de fluxo de controle como a gente interagir com esses valores de verdadeiro e falso. E eu venho aqui e vejo luz ligada, qual o valor que está armazenado nela. Falso. E assim vai. A gente está vendo aqui tudo sequencial, mas na próxima aula a gente vai ver como usar estruturas tipo se isso acontecer, faça aquilo. Se isso for verdade, faça aquilo outro. E por aí vai. Se for falso, então executa essa linha de código. A gente vai conseguir fazer isso a partir da próxima aula. E, antes de ver se tem alguma pergunta, eu vou mostrar o último tipo aqui, usando inferência de tipo, tá? Inferência de tipo. Só estou comentando aqui para quando eu fornecer esse arquivo tá tudo comentado direitinho. Então eu vou mostrar onde vocês baixam o material depois. Onde eu crio aqui outro nome, tá? O nome de marco. Vou dar um valor chamado valor aproximado do tipo inteiro, que recebe 10, tá? Como eu estou usando inferência de tipo, eu não vou colocar que é do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui var valor adicional do tipo double, que recebe 0.5. Certo? Se eu quisesse fazer o seguinte, valor aproximado mais valor adicional. Vamos ver se ele ia permitir a gente fazer isso. Ó, ele já deu um erro aqui. Ele está falando que não pode usar o operador de mais para interagir sobre esses dois tipos, que um é inteiro e o outro é double. Apesar de que aqui no papel a gente consegue fazer facilmente 10 mais 0.5. Mas ao compilar ele nota que esse é do tipo inteiro e esse é do tipo double. Então o certo é a gente chegar e fazer o seguinte. Bom, ou eu converto inteiro para double, ou eu converto double para inteiro. Então, se a gente quer a precisão certa, a gente vem aqui e coloca double, tá? Usa um inicializador chamado double, do tipo double, passa o tipo inteiro, e ele consegue fazer essa aritmética aqui com o valor e somar 10 e 0.5, com 0.5. Mas poderia colocar inteiro aqui e fazer o oposto, só que ele ia colocar isso aqui como 0 ou 1, dependendo. Seria jogar o valor para cima ou para baixo, porque tem que ser um inteiro. O diferente é quando a gente trabalha com valores literais. 10 mais 0.5 é possível, porque ele não está preso ao tipo. Aí ele permite somar. Quando o compilador aqui de Swift passa,
ele vê, compilador LLVM, vocês podem estar pesquisando depois, ele vai ver que o valor aproximado é do tipo inteiro e o valor adicional é do tipo double. Aí que está o problema. Ele não permite que dois tipos interajam, sendo tipos diferentes. Então, por isso que eu converti para double. Para a conversão, você usa exatamente essa sintaxe. Na documentação, você está vendo que isso daqui é um inicializador. Então, a gente passa como parâmetro. A gente vai usar esse termo, passar como parâmetro, um valor de um tipo e transformar ele para double. Aqui, vocês podem ver que double é uma estrutura. Se vocês quiserem saber mais a fundo, usa o botão command e você vai para dentro dele. Vocês podem ver aqui os inicializadores, vocês podem estar usando aqui inicializador, init, e por aí vai. Isso daqui é outro assunto. Mas vocês verem na documentação, você tem um inicializador onde você passa o inteiro e transforma ele para double, para poder efetuar essa operação. E por aí vai. Esses são mais ou menos os tipos básicos de Swift, tá bom? Eu vou entrar agora em outros tipos aqui do UIKit, tá? Então, se vocês têm alguma pergunta sobre isso agora, manda aí pra gente, que a gente vai estar vendo. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Certo, deixa eu voltar aqui, tem bastante comentário. Uhum. Ah, valeu, Marcos Augusto. Falou que a linguagem estava escrita errado. Valeu. Ah, ela faz a discriminação de float double automaticamente também. Sim, Marcos Augusto, por você ter feito essa pergunta, eu acho que você já tem a ideia de que float tem uma precisão menor do que double. Por padrão em Swift, Swift vai querer o melhor para a gente. Para evitar erros, ele já declara como double a variável, porque já está englobada float ali dentro. Então, se você botar 0.5 e você for ver aqui o valor, ó, foi uma pergunta que também fizeram para a gente na turma anterior, tá como double. Porque é melhor sobrar do que faltar, é aquela velha história. É melhor ter mais sobrando do que ter faltando. E hoje a gente sabe que memória a gente tem aos montes aí. Antigamente seria um problema isso. Aqui não. Porque float, claro, ocupa um espaço menor na memória do computador, double ocupa mais. Mas isso não tem problema pra gente. A diferença é muito pouca e pela quantidade de memória que a gente tem hoje, isso não faz diferença. Mas, por sua pergunta por padrão, todo o número com ponto flutuante que a gente botar por default vai estar como double. Inicialmente, double e float são iguais? Sim. Renan, Sim, sim. até estava respondendo o Marcos aqui, até estava falando para ele aqui que no caso o double ele representa os números com a precisão de 64 bits e o float com 32. Né? Então, a gente tem vários tipos numéricos no Swift e realmente, assim, se a gente quiser ter um controle melhor dos números que a gente está utilizando, a gente pode estar fazendo a declaração direta. Por exemplo, a gente tem octa integer, decimal integer, hexadecimal integer, tem vários tipos numéricos que a gente pode estar trabalhando. Então, existe essa limitação, né, da inferência automática, que ele realmente vai tentar pegar o maior número possível para seu programa não ter um problema de travar lá na frente, porque ele está usando a representação menor. Mas você tem a opção de estar controlando isso manualmente e informando. Então, fica realmente a seu critério. Sim, exatamente isso. Como eu falei, melhor sobrar do que faltar. E a gente não tem problema em ficar sobrando aí memória para essas questões, mas a gente poderia aqui, estou realmente preocupado com o consumo de memória no aplicativo. Vem aqui e coloco como float, sem problemas. Mas lembrando, para quem já é experiente, só deixar essa dica aqui. Float, double, aqui não pode ser mais double, tem que ser float a conversão. Não pode ser, quer dizer, o float, o double, o int, eles não são tipos primitivos. Eles não são com aquela inicial minúscula que a gente vê em C, em Java, float. É tudo maiúsculo porque eles são estruturas, tá? Tanto é que eles têm atributos que a gente chama em Swift de propriedades, para quem veio de Java, atributos aqui são propriedades, métodos para a gente dispor deles, inicializadores, que para quem veio de Java são os construtores. E você pode pensar em estrutura como se fosse uma classe. Mas para quem vem de Java, o que é uma classe?
classe você está passando sempre referências pelo seu código. Então, quem vem de Java tem aquela história de que toda classe passa uma referência. A estrutura funciona da mesma forma que a classe, só que ele fica passando cópias de valores. Então tem uma diferença aí, para quem quiser estar pesquisando isso. Então vamos voltar aqui agora, beleza? Só para ter em mente que isso aqui não é um tipo primitivo. Isso daqui realmente é um tipo de dado da linguagem que é uma estrutura, não é uma classe. Mas também é possível definir classes em Swift. Classes, estruturas e enumerações, para quem quiser estar pesquisando aí. O que são, ou como se declara. Bom, então vamos lá. Aqui agora, saindo desses tipos básicos de Swift, eu quero mostrar para vocês, na prática, como funciona, como a gente pode testar o UIKit aqui na prática, no Playground. Vou abrir aqui de novo e vamos lá. Bom, como eu falei, o UIKit é um framework da Apple, é um kit para desenvolvimento de interfaces gráficas em iOS, que é o sistema operacional de iPhones, iPads, iPods. E nesse framework, o UIKit, a gente tem um tipo que é responsável por representar uma cor, que se chama UIColor, tá? Assim como nós temos inteiro para representar número, o UIColor é uma classe que representa cores. Só que vamos ver aqui como é que ele funciona um pouquinho. Eu vou criar uma cor, tá? Vou inicializar essa cor da forma mais complicada, que seria o seguinte. Eu vou criar um valor, tá? Do tipo UIColor. E se você começar a digitar aqui, por exemplo, ele vai te sugerir vários inicializadores. São todos esses que o UIColor disponibiliza. Por exemplo, esse primeiro. Você cria uma instância, ou seja, para quem vem de Java, instância é objeto. Você cria um objeto, ou você cria um valor. Para quem não sabe o que é objeto e instância, então vamos pensar assim. O UIColor, esse inicializador, você cria um valor sem nada. Você simplesmente criou o valor. Ou você pode criar um valor fornecendo esse daqui. Vamos usar esse penúltimo. As cores principais do sistema RGB. Vermelho, verde e azul. De acordo com o sistema RGB, a partir dessas três cores básicas, você pode formar qualquer outra cor. Você aperta Tab, ele vai autocompletando para você. Então vamos lá, primeiro parâmetro é a cor vermelha. Vou fornecer para esse inicializador de UIColor um grau aqui da cor vermelha, uma intensidade. Vou botar 1.0, varia de 0 a 1, tá? A cor verde também vou botar 1.0, Tab de novo, a cor azul. O seed float é um tipo também, tá? Mas vocês podem pensar aqui que é como se fosse o float. Tanto é que estou botando 1.0 como se fosse o float mesmo. Não tem praticamente diferença alguma. É que o seed float é do framework Core Graphics da Apple também, que é outra história, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Só vocês pensarem que eu estou passando o valor do tipo float. E aqui o alpha, que é a transparência, se é mais branco, se é mais preto. Vou colocar aqui 0.0, mais claro possível, acho que é o mais claro. Aqui, retornou a cor branca pra gente. Mas eu podia vir aqui, colocar 1. Ele nos retornaria, vamos ver, deixa eu jogar aqui para baixo. É que o 1 é cor branca, deixa eu botar aqui 0.5, meio termo. Vamos ver qual cor ele vai nos retornar. Aqui, um meio rosa, violeta, não sei. Uma cor aí. Vamos ver aqui outra. 0.5. Então, através dessa mistura, a gente consegue gerar as cores. E vocês podem estar se perguntando, pô, mas por que que aqui eu criei um valor do tipo inteiro usando esse operador de atribuição? Aqui eu também usei o operador de atribuição. Só que para string inteiro, que são tipos básicos e que a gente vai estar usando a todo momento, a Apple facilitou isso, podendo atribuir um valor literal e esse valor já é criado. Isso é o que a gente chama no inglês sugar syntax, que é uma sintaxe fácil de ser utilizada. Mas a gente poderia chegar aqui e utilizar o inicializador do tipo string, verificar quais existem, ó, da mesma forma. Eu vou até apagar para mostrar para vocês. Abro parênteses, ele vai nos sugerir vários inicializadores do tipo string. Só que um que eu estou interessado é um que eu forneço uma string para ele inicializar. No caso aqui estava Marco. E o efeito é o mesmo, ele atribui o Marco a outro nome. Só que para string inteiro, a gente pode chegar aqui simplesmente e atribuir direto. Aqui não. Para esses tipos dos frameworks da Apple, a gente atribui realmente o valor. A gente precisa usar um de seus inicializadores. Se eu, por exemplo, quisesse só preparar esse objeto, esse valor para ser usado depois, eu só faria isso. Não é nenhuma cor ainda.
depois eu criava a cor. Mas eu já vou criar aqui ela logo no momento da atribuição. Mas uma forma mais fácil ainda. Como eu disse, esses tipos em Swift, você pode vir aqui com o Option em cima, e vai ver o que, que o iColor faz. Vai ver que ele é uma classe. Classes, estruturas e numerações do Swift, a gente tem métodos para facilitar nossas vidas. Em vez de ter que adivinhar ou pesquisar na internet como criar uma cor com base no RGB, a gente vem logo aqui e pensa, pô, preciso de uma cor verde rápida aqui para testar. Eu vou usar um método chamado GreenColor, que é bem simples. Eu vou vir aqui em criar uma nova cor, que eu criei o primeiro como constante, porque eu não ia querer alterar aquela cor. Então, nova cor, vou atribuir aqui, ó, UIColor, vou clicar ponto, tá? O ponto nos permite ver todos os métodos e propriedades que o UIColor nos disponibiliza. E um deles já está até aqui, que eu uso muito para mostrar para os alunos, é o GreenColor. Mas também tem o GreenColor. Vamos ver aqui, vou apertar Tab. Ele já vem falando o que, que ele faz. Vocês vão ver aqui do lado direito, ó, já forneceu para a gente uma cor verde automaticamente, sem ter que criar aquilo ali em cima. E ele dá até a intensidade de cada uma das cores do sistema RGB, se a gente quisesse criar de outra forma depois. E por aí vai. Ou se a gente quisesse aqui, vamos lá, nova cor que eu criei, ponto, tem uma propriedade que te diz a cor, mas aqui eu não lembro agora qual é o nome, vocês podem ver na documentação. Tem uma propriedade de iColor que te permite ver qual a cor que está ali, se você estiver usando no Xcode. E por aí vai. Então, métodos e propriedades foram feitos para facilitar a nossa vida e eles pertencem a classes, propriedades e enumerações. Se vocês quiserem estar pesquisando aí como é que eles funcionam. Bom, eu quero que você já tenha em mente também esses nomes, ó, eu vou botar aqui embaixo, que a gente vai estar falando muito deles quando a gente vai construir nosso projeto, nosso aplicativo no Xcode, que são, o primeiro deles, deixa eu lembrar a ordem que está na documentação, propriedades, tá? Propriedades, e o que é uma propriedade? É uma forma de você descrever um tipo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, como a gente vai ver depois, o image view, que é um lugar para você representar imagens, tem uma propriedade chamada image, que é para você armazenar uma imagem. Ou, por exemplo, uma string, ele tem uma propriedade chamada caracteres, que nos permite percorrer os caracteres dessa string. Então, isso são propriedades. As propriedades descrevem as características do tipo, tá? Além disso, nós temos métodos. Os métodos indicam uma ação de um determinado tipo. Por exemplo, uma das ações do UIColor é nos fornecer automaticamente uma cor. E as ações podem ser visualizadas através desse abre e fecha parênteses, tá bom? Então, propriedades, descrevem características do tipo, métodos, as ações, as funcionalidades desse tipo, e os inicializadores, que servem, que nos permitem inicializar os valores para serem usados pela primeira vez, como a gente fez aqui. A gente coloca o nome do tipo, no caso o UIColor, abre e fecha parênteses e aqui dentro coloca os parâmetros que ele pede. E se os parâmetros estão meio obscuros aqui, como eles funcionam, você vem aqui, UIColor, abre parênteses e vê. Poxa, como é que esse UIColor que pede um NSCoder funciona? Vai no Google, coloca lá UIColor, entra na documentação dele, que vai estar lá UIColor Reference Guide. Entrando, você pesquisa por esse inicializador, Coder, NSCoder, e vai te explicar como é que funciona. E por aí vai, você teria várias formas de inicializar, fornecendo uma cor branca e o alfa também. Então, não tem mistério. É super tranquilo. Se você tem dúvida, vem, joga no Playground, você vai ver como isso funciona, tá? Então, tenha em mente, propriedades, métodos inicializadores, porque é essa nomenclatura que vai estar na documentação da Apple, beleza? Uma outra coisa que a gente vai ver depois nas próximas aulas é o tipo UIImage, tá? Para quem quiser já ir pesquisando, a gente vai ver bem na próxima aula, que nos permite portar, representar imagens pelo código, como eu disse, tipos de dados. Você tem um tipo para representar uma imagem, que é o UIImage. Você tem um tipo para representar uma cor, que é o UIColor. E vários outros tipos. Um tipo que representa áudio no seu código, que é o AV, o Framework AV Foundation. Uma coisa assim, não estou lembrado agora. Então, temos vários tipos de dados à nossa disposição, desde os tipos básicos até os tipos dos frameworks da Apple, tá?
Ainda temos aí mais 20 minutos. Eu vou mostrar um pouquinho de como é que funciona o Xcode, mas se alguém tiver uma dúvida sobre o que eu mostrei até agora, pode mandar aí, tá? Ah, vamos lá, vou voltar aqui. Tem bastante coisa escrita. Marcos Augusto agradecendo aí pela resolução da dúvida dele. Também para isso, Marcos. Alan Alves, parece que entrou agora. Boa noite aí, Alan. Jean Carlos perguntando a diferença de constante e variável. O Marco Túlio respondeu aí. Valeu, Marco. Assim, acabei me perdendo nessa. Obrigado. Acabou se perdendo em que parte, Jean? Que aí qualquer coisa? Foi na parte de constantes e variáveis? Se foi isso, Foi na acho que o parte Marco... das variáveis. Maneiro, então tá show. Como... Ah, Luciano, como faz? Uhum. Justamente Sim. eu ia comentar agora. O pessoal está perguntando aí como vai baixar a 6.4. Até eu não olhei como é que tá, que agora saiu a 7. Se a gente for É, pela App Store, já direto tá a 7, como é que tá? aí que tá. Vamos lá. Se eu pegasse aqui e baixasse agora, ele ia sobrescrever o meu 6.4. Então, eu estou baixando aqui um arquivo de montagem para instalação do Xcode 6.4. Para quem não quiser esperar eu disponibilizar no Facebook, talvez coloque amanhã. Só vir aqui no Google, colocar. Stack Overflow tem uma pessoa que disponibilizou isso. Tô tentando lembrar. Coloca assim, Xcode 6.4 download. Tem um post no Stack Overflow de de uma pessoa que guardou os Xcode e também lá na página de desenvolvimento da Apple você consegue entrar, mas os links não são fáceis de ser acessados. Aí você vem aqui, esse post, e baixa o arquivo de montagem do 6.4, beleza? Que aí você consegue ter o 6.0 aqui da App Store e o 6.4 para acompanhar as aulas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Do que veremos nas aulas para que usa. Não, do que a gente vai ver na aula não tem muita diferença. E o que eu for mostrando aqui nas aulas ao vivo, e eu ver que teve alteração no Xcode 6.0 que a gente está mapeando, eu vou mostrar para vocês como fazer no Xcode 7, tá? Por exemplo, na construção do aplicativo, quando a gente for pegar o input do usuário e converter de string para double, a gente vai fazer de uma forma no 6.4, mas eu vou ensinar para vocês uma forma mais fácil no 7.0, usando inicializadores ao invés de propriedades e assim vai. Então, se tem diferença, eu vou mostrar para vocês. Não apareceu o nome aqui da pessoa, mas tem perguntando qual a utilidade das variáveis de cores. Sim, as variáveis de cores têm várias utilidades no código, não nesse aqui, que a gente só está mostrando como funciona o framework. Mas, por exemplo, você tem uma aplicação, você precisa fornecer uma cor para a sua interface. Você vai fornecer através do UI Color. Um exemplo é você criar uma view, que é uma tela na sua aplicação, vamos pensar assim, uma cena. E essa cena você quer colocar o fundo dela vermelho. Então, só vou dar um exemplo, não vai mostrar, não vai aparecer aqui na hora, mas na aula que vem a gente vai criar uma view, tá? E tem uma propriedade chamada background color, que é a cor de fundo. E a cor de fundo, a gente fornece uma variável do tipo UIColor para mudar a cor de fundo. Então, se a gente for colocar vermelho, a gente precisa fornecer uma variável do tipo UIColor. Então, a gente vai ver na próxima aula, tipo, image view.background color e vai fornecer uma cor do tipo UIColor para ela, entendeu? Então é mais ou menos isso. Se a gente precisa de uma cor, a gente sabe qual tipo a gente vai usar. Vitor, falando aqui. Essa cor, eu consigo modificar ela em tempo de execução? Por exemplo, eu clico em um botão, o fundo fica vermelho, eu clico em outro, ela fica verde? Sim. E a gente vai estar explorando isso através da aplicação. Não no caso uma cor, a gente vai estar aplicando o filtro e modificando a intensidade do filtro. Mas uma cor, se eu, em vez de constante, colocasse como variável, eu poderia mudar a cor, em vez de ser esse valor, eu ia dizer aqui que cor recebe UIColor.grayColor. Pronto, mudei. Então, em um momento, ela é essa cor. Aí vamos dizer que no nosso Xcode o usuário clicou em um botão. E eu quero que a cor mude para cinza. Dentro do método que representa a ação de clique do botão, eu vou escrever essa linha. E a cor não vai mais ser essa daqui.
que eu nem lembro mais qual é. Acho que era... Não, agora é um azulzinho. Vai ser cinza. Então, se você define como variável, você consegue mudar em tempo de compilação e isso, claro, vai refletir no tempo de execução, se for uma ação que o usuário necessita clicar em um botão. E aí, durante a execução do seu aplicativo, aquela cor vai mudar. A gente vai ver muito isso aplicando filtros no nosso aplicativo. No final, eu vou dar uma palhinha de como fica a aplicação, só para vocês terem uma ideia de quais funcionalidades a gente usa. Bom, isso era tudo que eu queria mostrar hoje no Playground para vocês. A partir da próxima aula, a gente vai ver muito mais coisa. A gente vai ver até na terceira aula como criar interfaces gráficas aqui e estudar elas antes de ir para o projeto. Mas agora eu quero mostrar para vocês o ambiente de desenvolvimento da Apple. A gente vai criar uma cor de fundo e modificar ela, beleza? E deixa eu ver aqui, ó, vou criar um novo projeto, tá? É segunda opção ali. A gente vai criar um projeto com template já pronto. O template é uma forma de, por exemplo, nós já criarmos os projetos com os arquivos necessários para dar o pontapé inicial na criação dele. Então, eu vou criar um arquivo, um Single View Application, que é uma aplicação de view única, só tem uma única cena, tá? Vou colocar aqui nosso primeiro projeto, tá? E aqui a gente coloca o nome da organização, aqui no caso MobGeek, mas você poderia colocar seu nome, o identificador, a gente aqui no caso colocou o site, para poder ser um identificador único na hora que fosse distribuir o aplicativo na App Store, teria um bundle identifier. A linguagem que a gente vai estar usando, a gente quer usar somente Swift. E qual é o dispositivo? A gente poderia colocar universal para todos, mas aqui eu quero colocar só o iPhone. E aqui usar Cordeira, deixa desmarcado que a gente não vai estar trabalhando com banco de dados, persistência, nada disso, tá? Apesar de que no Swift 4 semanas a gente trabalha um pouco aí com ciência de dados. Só para quem ficou curioso, ciência de dados, o Cordeira, permite ao usuário colocar vários valores na aplicação e eles continuarem ali mesmo se o aplicativo for fechado. Os dados só vão sumir se o aplicativo for excluído do dispositivo, mas o Cordeira nos permite persistir os dados na aplicação. Então o usuário entra com o valor fica lá no seu aplicativo mesmo ele fechando. Isso é mais abordado no Swift em 4 semanas, aqui a gente não vai estar vendo isso. Mas para quem quiser explorar mais o conceito, é como se você colocasse valores na aplicação e eles persistissem, mesmo aplicativo fechando. Bom, criei o template de view única, vou começar aqui a programar. E só para vocês se situarem, aqui nós temos o nome do nosso projeto. Aqui no meio vai ser o local onde a gente vai programar, por exemplo, o app delegate, que é o arquivo que vai ter o código aqui, então a parte do meio, onde a gente vai programar efetivamente. No lado esquerdo a gente tem o Project Navigator, onde a gente vai poder ver todos os arquivos relacionados ao projeto, imagens que a gente importar para o projeto vão estar aqui também, para fácil visualização. Do lado direito, nós temos atributos desse arquivo. Então aqui nós vemos informações desse arquivo, vários outros detalhes, além de, claro, aqui na parte inferior, no canto inferior direito, nós podemos utilizar a biblioteca de elementos da Apple. Por exemplo, se eu quero usar um botão, tem aqui digito button, ele vai mostrar todos os botões que ele tem disponível para a gente usar na interface gráfica. E como se vocês clicarem em cima de button, vocês vão ver qual o tipo do botão. Opa, é um UI button. O UI vocês já estão familiarizados, UI Kit. Então esse é um tipo do UI Kit para representar um botão. Lembra que eu falei de imagem? Aqui, um image view, que é uma view, uma cena para você representar uma imagem. E o image view, que a gente vai estar usando na aula que vem. Então são tipos que vocês já deram uma olhadinha aí do UI Kit, como é que funciona. E a gente vai estar usando vários deles na construção do aplicativo ao longo das próximas semanas. Então, a parte do meio você programa, a parte do lado esquerdo, Project Navigator, todos os arquivos relacionados, parte aqui para quem gosta de depurar o código, ou parte dos breakpoints, para você setar e ver onde está acontecendo o erro. Então vamos lá, pessoal. Vou dar aqui uma passada rápida pelos arquivos e dizer como é que cada um funciona, para a gente poder programar nossa primeira linha de código no Xcode e ver como isso vai funcionar. Tá? Então vamos lá.
primeiro arquivo é o app.delegate. O app.delegate a gente praticamente não vai estar usando, mas ele é o arquivo onde, se a gente precisar utilizar a parte de hardware mais baixo nível assim, do nosso aplicativo, como por exemplo, consumo de memória, consumo de bateria, se o aplicativo entrou, tipo, se algum aplicativo entrou na frente da sua aplicação, se o seu aplicativo está em background, por exemplo, aqui, se a sua aplicação entrou em background, ou seja, se ela não está, se ela está, por exemplo, na multitasking, se não está aparecendo naquele momento para o usuário, mas está ali, se você vai tratar alguma relação com algum banco de dados, alguma informação na nuvem, você vai continuar atualizando o mesmo aplicativo estando em fundo, rodando em fundo, você vai atualizar aqui, nesse app.delegate, a gente não vai estar usando muito ele, porque não tem tanto motivo para a gente usar. Mas consumo de bateria, se o aplicativo entrou em fundo, todas essas questões você trata aqui nesse arquivo. E logo em seguida nós temos o View Controller. Vou mostrar aqui para vocês na Storyboard. A Storyboard é o lugar onde a gente vai estar criando toda a interface gráfica do nosso aplicativo. Se vocês forem ver aqui, temos o Attribute Inspector, que vai nos dizer todos os atributos dessa cena. Por exemplo, o título dessa cena, tudo isso. Tudo aqui graficamente, mas a gente poderia fazer pelo código. O title é um atributo uma propriedade do View Controller, e a gente pode modificar tudo por aqui. Então vamos lá. Na Storyboard você tem essa cena. E como que a gente programa essa cena? A gente precisa ter um arquivo com o código que vai dizer como essa cena vai funcionar na nossa aplicação. Esse arquivo é o View Controller, é o controlador dessa cena, desse View Controller aqui. Então eu entrei nesse arquivo. E aqui nós temos dois métodos. Esse daqui a gente não vai precisar se preocupar muito, tem a ver com memória, consumo de memória. Mas a gente vai usar esse daqui, como o próprio nome já diz, View Did Load, ou seja, assim que a cena carregar na memória, assim que essa cena aparecer para o usuário, eu quero fazer alguma coisa. Assim que essa cena carregar pela primeira vez para o usuário, o que eu quero fazer? Eu quero mudar a cor de fundo. Então, deixa eu ver aqui como é que eu mudo a cor de fundo. Para quê? Quando o usuário quando ele abrir o aplicativo, a cor de fundo vai modificar para alguma cor. Por exemplo, aqui no caso a gente vai botar laranja e por aí vai. E como vocês, eu vou voltar aqui no storyboard rapidinho, beleza? E tem um exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês como esses arquivos estão conectados. Por exemplo, essa storyboard e através do View Controller eu quero conectar aquele arquivo a essa interface. Eu venho aqui e coloco o nome do arquivo. A classe, no caso, qual é a classe? Vou abrir aqui, demorando um pouco. Classe View Controller. Então, se eu fosse criar uma segunda cena, que a gente vai estar criando no curso, eu teria que o quê? Criar um outro arquivo para essa cena e vir na interface dessa outra cena e colocar aqui o nome da classe desse novo arquivo, para a gente poder linkar esses arquivos com a interface. Eu vou ver aqui se alguém tem alguma dúvida para a gente partir para o código, beleza? Deixa eu voltar um pouquinho. Nossa, tem bastante coisa. Isso é herança múltipla? Em que caso você está falando sobre herança múltipla? Porque em Swift a gente não tem herança múltipla. Às vezes você vai ver esses dois pontos e continuar em seguida, só que os outros que estão em seguida são protocolos. Para quem veio de Java, interfaces em Swift são os protocolos. Então, o Swift ele não suporta múltipla herança, como o C++, mas suporta múltiplos protocolos. Tá? Sim, olha aqui, eu vou mostrar para você que o UI Application Delegate, se você clicar com o Option em cima, ele é um protocolo. Sempre que você vê o nome protocolo, e você veio de Java, pensa que é uma interface. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Só que em Swift 2.0 tem várias alterações em cima disso, bem interessantes. Tanto é que tem um novo paradigma aí, só que eu não vou estar abordando nesse curso também, que é mais pessoal que está começando programação. Mas se você ficar interessado, pode procurar aí sobre programação orientada a protocolos em Swift. É um assunto bem interessante, a gente vai estar trazendo isso daí
ao longo das próximas semanas para discussão. E nesse caso aqui, o UI Responder, nossa, eu abri aqui errado, o UI Responder é uma classe. Não é igual ao C++, que você tem múltiplas classes para herdar. Então vamos lá. Cordeiro preserva os dados quando o app é fechado. Manter os dados quando o app é minimizado não precisa de cordeiro, também precisa. Então, eu falei fechado, minimizado, mas é a mesma coisa. Quando o app é minimizado, as informações você tem que persistir-las de alguma forma. Entende? Mais ou menos assim que funciona. Mas se o app está minimizado, as informações continuam lá, se eu não me engano. E se você realmente fecha o app e volta, você tem que ter uma forma de os dados continuarem lá. E você recarregar os dados quando o usuário abriu o aplicativo. Entende? É aquela história. Por exemplo, você tem um aplicativo que se conecta com a internet. A primeira vez que você abre o aplicativo, você precisa de uma conexão com a internet para baixar os dados no servidor, na nuvem, seja lá o que for. A partir do momento que você carregou aqueles dados, você vai ver até, o Facebook tem muito isso, você entra para ver o consumo de memória do Facebook no seu aplicativo, muda conforme o tempo, porque tem dados em cache armazenados ali temporariamente, para você visualizar offline certos conteúdos. Isso é persistência de dados, é você ter, não quer dizer que precisa ser online, o usuário pode fornecer um valor, você quer persistir na aplicação, mesmo a aplicação estando offline, por exemplo. Acho que eu respondi a sua pergunta. AppDelegate é herdado de duas classes. Aquela de novo. O Marco Túlio aqui respondendo que há várias formas de trabalhar com persistência de dados. SQL, no SQL em nuvem, que tem um sistema parse, que a gente usa no aplicativo. E é isso aí. Bom, eu vou colocar aqui a cor de fundo laranja para vocês. Deixa eu só lembrar aqui como é que é o código. Eu não lembro se é Shared Application. Application. Marco, você lembra aqui como é que era a primeira classe que a gente usava para colocar a cor de fundo? Tem outro arquivo aqui que a gente tinha feito isso. Tanto projeto aí que a gente mexe. Deixa eu ver aqui que tem um pronto. Não, de cabeça não lembro não. Deve ser background. Lembra que era um share, eu sei que tinha um shared application, mas tem application alguma coisa aqui, deixa eu lembrar. Não. Opa, Renan, deixa eu te ajudar. Fala aí, o que que você está tentando fazer? Você lembra aqueles projetos que a gente usou na primeira vez, que botavam a cor de fundo laranja? Tinha um códigozinho que a gente usava aqui para acessar a cor. Sim. Deixa eu Tô lembrar. tentando lembrar. Enquanto isso, Renan, enquanto você dá uma pesquisada aí, só queria dar um recado pro pessoal. Vai Não dizer sei que se eu vou está achar. todo mundo no Facebook, no grupo de Facebook da turma. Na verdade, é dessa turma e da turma mais avançada, estamos todos no mesmo grupo, na intenção de ter troca entre quem está começando e quem já desenvolve em Swift há mais tempo. Assim, o pessoal é bem tranquilo e colaborativo. Então, eu não sei se. Eu mandei um e-mail para vocês, pessoal. Vou mandar aqui no chat para todo mundo poder pedir para entrar lá, porque o Facebook ele requer que você peça para entrar. Deixa eu mandar aqui. Luciano, você perguntou. Eu vou mandar aqui para todo mundo aqui. Olha, esse é o grupo do Facebook. Esse é o grupo. Tcharam. Então, é só vocês pedirem para entrar lá que a gente dá o ok. E vocês serão super bem-vindos a trocar, mandar pergunta. Bom, enquanto isso, Renan, como é que tá aí? Não, sim, já achei aqui. Eu achei que tinha feito shared Beleza. application, mas não é. É bem tranquilo. Tanto código que a gente mexe, mas isso é prova viva de que você não precisa decorar nada no Xcode, você simplesmente vai, tipo, se eu tivesse dúvida aqui agora, eu ia ter a documentação da Apple e ia procurar, como é que coloca uma cor de fundo? Aí eu ia ver que quando você cria um novo arquivo, que é um view controller, você já tem uma propriedade pronta, que é uma view, que representa a view com a qual você está trabalhando. Então eu vou vir aqui em view, vocês podem verificar o tipo clicando com o option em cima. Aí tem toda uma descrição do que é uma view, o que ela representa em Swift, o que ela representa em um projeto no Xcode.
e vocês vão ver que viu uma propriedade. Esse getSet aqui é justamente que ela pode fornecer um valor, você pode usar o valor dela pelo código, você pode trocar o valor dela. Ou seja, ela é de escrita e de leitura, tá? Então, isso aqui é uma propriedade do tipo UIView. E eu estou acessando uma outra propriedade desse tipo, no caso do UIView, chamada Background Color, como eu falei anteriormente. Então, aqui está a utilidade da cor. A gente precisa fornecer um UI Color, fornecer a cor laranja, e vou aqui nessa setinha mandar ele rodar o programa, ele vai compilar tudo e vai ver se está certo a sintaxe e executar. Cada tela tem... Não, a storyboard, o Marcel, ela é única, tá bom? O que muda é que se o seu aplicativo tem várias cenas, ele vai ter várias views diferentes. Eu vou mostrar um exemplo aqui do aplicativo que a gente vai estar construindo, que ele tem duas cenas. E um Navigation Controller para controlar essa, não a transição, mas para você colocar barras superiores, barras inferiores. Assim, a storyboard é o local onde você cria a interface gráfica do seu aplicativo. Qualquer aplicação vai ter uma única storyboard, mas você vai ter várias cenas para trabalhar dentro dessa storyboard. Nesse caso, uma única cena. Aí a gente chama isso daqui da storyboard de Canvas. É o lugar para você criar suas interfaces, jogar outros view controllers, colocar botões, texto, scroll view para você procurar um valor usando... Igual você procura por data, você vai colocar o despertador no iPhone, aquilo é o scroll view para você escolher o horário, o dia, e dá para a gente fazer isso no código, sem problema algum, e é super fácil. Porque assim que você coloca o scroll view, você liga ele ao código e usa métodos para, tipo, pega o valor que a pessoa parou ali a scroll view. Quando a scroll view parar, pega o valor que parou e utiliza ele no código. É bem simples e maneiro utilizar isso. Tem até um aplicativo nosso que usa, se não me engano. E aqui, como vocês podem ver, a cor de fundo laranja, que modificou aqui nesse método. A gente vai estar também criando nossos próprios métodos, nossas próprias ações, de, por exemplo, colocar um botão, o usuário clicar no botão e mudar o filtro que é aplicado, a intensidade do filtro sobre a imagem, modificar a cor de fundo. Mas aqui é só para habituar vocês ao Xcode, mais ou menos isso. E só para finalizar aqui, mostrar para vocês o projeto que a gente vai estar fazendo aí a partir da próxima aula, já construindo a interface gráfica, que está... Vou ter aqui, ó, Filtro App. Vou ter tunado porque é a versão que eu estou trabalhando separada, para incluir mais coisas aí para vocês. E esse aplicativo, ele vai ter dois arquivos, como eu disse, um para cada cena, que é o View Controller, e o segundo View Controller, tá? Aqui na nossa storyboard a gente vai ter duas cenas, a primeira e a segunda, e o Navigation Controller, que serve para a gente colocar essa barra de cima e a barra inferior. Eu vou rodar aqui para vocês verem o intuito do aplicativo. Esses botões têm ações, essa caixa de texto pega a informação do usuário e trabalha ela no código. Certo. A documentação, Luciano, não somos nós que fornecemos. É a Apple, eu vou mostrar para você, para todo mundo aqui no final agora. A videoaula vai ser gravada e disponibilizada amanhã ou no máximo até sexta, tá? Já no site. Aqui está meio desalinhado, mas a gente vai mexer com tudo isso, alinhar isso daqui na interface. Então, por exemplo, se eu clico na imagem do bebê, aparece a imagem do bebê. Ele já é bem famoso aqui, tá? Em tudo que a gente usa. A gente pode aplicar o primeiro filtro, aplicar o segundo filtro, voltar para a cena principal, escolher a imagem do cachorrinho, colocar o primeiro filtro. Ele aqui está com a densidade máxima, porque eu coloquei um if else, um sei se não, para aplicar um filtro. Então, se eu quero botar 0.5 aqui, ó, 0.5, o filtro vai ser aplicado com menor intensidade. E a partir da próxima aula a gente vai começar a construir essa primeira interface, ver como a gente alinha esses elementos aqui para se adaptar a diferentes interfaces de dispositivos. Talvez começar a trabalhar no código, mas na última aula certa da gente trabalhar massivamente no código do aplicativo. Na próxima a gente vai ver operadores básicos de soma, subtração, operadores para incrementar o mais, menos, menos, operador range para definir intervalo. A gente vai ver também estruturas de fluxo de controle, como eu falei, o say, se não, o loop for para você repetir uma instrução várias vezes. E por aí vai. Nós vamos construir essa primeira interface aqui na aula que vem do zero.
mostrando para vocês o conceito de auto layout, como vocês podem ver aqui em cachorro, esse botão, eu alinhei ele para ele ficar certo em qualquer dispositivo, ou se o dispositivo virar na horizontal, ficar certinho, a gente vai ver como setar essas restrições ou constraints no in-place, como é que chama. É mais ou menos isso, pessoal. Aqui o código, só para dar uma palhinha, como é que tá bonito, vocês vão entender isso tudo, tá? Porque a gente vai abordar bem os conceitos, aqui pegando o valor do usuário, trabalhando esse valor. Não é difícil, é super fácil, beleza? É mais ou menos isso aí que eu tinha para vocês hoje. A pedido aí do Luciano, já está esquecendo. A documentação da Apple, o ponto de partida para vocês pode ser esse site aqui, Swift Standard Library, a biblioteca padrão de Swift. Aqui vocês têm os tipos de Swift. Então, se eu quero ver a documentação do tipo string, clico aqui nele, tá? E toda a documentação da Apple é sempre nesse estilo. Ele vem te falando o que é string, como ele funciona, os protocolos aos quais ele está de acordo, os tipos aninhados. Por exemplo, o Character View é um tipo aninhado novo em Swift 2.0 que nos permite percorrer caracteres em Swift através da propriedade de caracteres, characters. A gente vai ver tudo isso, tá? Um exemplozinho de como é que funciona. E como eu disse, inicializadores, beleza? Todos eles aqui. Propriedades, characters, como eu disse, você clica em characters, ele fala, é uma coleção de caracteres que representam uma string. E como você pode utilizar ele? Ele é apenas de escrita, então você não pode... de escrita não. Ele apenas retorna um tipo, ele é apenas de leitura, então você não pode dar um valor para ele, tá? Então você só consegue utilizar o valor que ele fornece. No caso, percorrer uma string, ele fornece os caracteres daquele texto. Os métodos, tá? Mais métodos aqui. E as formas e subscripts são as formas que você pode acessar essa string. Ele te mostra aqui em detalhe, na íntegra, tudo detalhado como funciona. E se você quer estudar mais profundamente, mais a fundo a linguagem, vocês têm um livro da Apple, tá? Tá em inglês, mas sempre a gente busca traduzir o conteúdo daqui para vocês, então se vocês têm dúvida, traz aí pra gente. E ele é bem dividido aqui, por exemplo, tipos de coleções. Eu quero estudar tipos de coleções. Ele vem falando o que são, a gente também vai abordar isso aqui no curso. 2 cliques aqui na imagem. Ele fala como é que funciona um array, como é que funciona um dicionário, como é que funciona o tipo set. E tudo aqui através de imagens, através de exemplos. Então você pega isso daqui, replica no código e vê como é que funciona. E o livro é bem detalhado, ele aborda cada assunto sobre um determinado tópico, assuntos mais avançados aqui no final, de consumo de memória, análise léxica e sintática do código, para você que gosta de ver como é que a linguagem funciona por trás, sabe? Então, tem tudo aqui, estrutura de fluxo de controle, funções, closures. Ele explica muito bem o livro aqui. Então, qualquer dúvida que vocês verem aqui no livro, traz pra gente. E mais uma coisinha, a gente tem um repositório online, tá? Vou abrir aqui o Git, no GitHub, tá? A gente tem um repositório de Swift, onde a gente sobe todos os arquivos que a gente mostra durante as aulas, projetos colaborativos, mas o que? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Por exemplo, o curso de vocês, Christian Web. Aí tem aqui os desafios, se vocês quiserem fazer, tá? E trazer para a próxima aula, já tem da primeira aula. Tem as 2 versões do Filtrap, beleza? E para baixar é super fácil. Você vem aqui no Download Zip, ele já baixa todo o repositório. Ele vai estar mais ou menos, na verdade, exatamente nesse estilo aqui. Esse daqui é o repositório. Você vai entrar em Swift e vai ter o curso de vocês, o Christian Web. Vai ter o do Swift em 4 semanas, se vocês quiserem dar uma olhada no conteúdo de lá. E o projeto colaborativo, que é o nosso FAQ App. Se vocês quiserem estar baixando, testando aí, trazendo feedback pra gente. Um app bem robusto, com vários conceitos que a gente vai estar abordando aqui nesse curso. E também do Swift 4 semanas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Só responder aqui as últimas perguntas e eu passo para a Ana. Este livro está disponível? Sim. Você vem aqui na iBooks, tá? Não estou conseguindo ver seu nome, tá aí, Waiting for Name. Você vem aqui na... Deixa eu fechar, que ele vai abrir o iBooks aqui. Essa iBooks, você vem em iBooks Store, tá? Beleza? E aqui você digita The Swift Programming Language, bem aqui na parte de busca. E é exatamente esse livro. Você vem aqui, baixa, sem problema nenhum, ele já está atualizado para o Swift 2.0.
qual o site dos arquivos? Sim, Luciano, eu vou passar o link aí no chat para todo mundo, tá bom? Deixa eu pegar aqui, repositório de Swift. Então é isso, pessoal. Quer saber a documentação a respeito de um determinado tipo? Vai no Google, digita o nome do tipo e escreve do lado reference. E o primeiro link que aparecer é a documentação da Apple acerca daquele tipo. Ou você vem aqui na biblioteca padrão e começa a pesquisar com você mesmo como funciona o tipo array a fundo. Mas para quem está começando agora, eu sugiro começar pelo livro, que a Apple vem passo a passo como cada coisa funciona, tá? Peguei aqui o link, vou passar para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Vou passar para a Ana aí se ela quiser Renan, falar mais alguma coisa com vocês. Renan, Sim, Mar. Renan, já Uhum. tem exercício para essa primeira aula lá no GitHub? Sim, já tem exercício para essa primeira aula. Vou estar mostrando aqui onde é que é. Certo, pessoal? Ah, eu mandei em private pro Marco. Calma aí. All. Tá, agora sim vai para todo mundo. Ó, esse daí, pessoal, o link. E assim, o desafios é naquela seção de desafios que eu mostrei, tá? É só entrar no GitHub. Esse é o primeiro app, desafios, tá? Bem aqui. Tá carregando. Desafios, aí tem o desafio da primeira aula no Playground. Aqui em Content vocês conseguem ver. São aplicativos bem simples para vocês realmente exercitarem o conteúdo que foi dado hoje, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, traz aí pra gente. A gente está online pelo Facebook, pela comunidade, do Discord. Vou abrindo aqui para vocês darem uma olhada também. Eu passo a palavra para o Marco e para a Ana, se tiver alguma coisa para trazer para vocês. E obrigado aí pela presença de todo mundo hoje, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, manda aí que ainda dá tempo. Opa, pessoal, super obrigada aí pela presença e muitas perguntas. Renan estava empolgado, Marco nos bastidores ali respondendo bem rápido e gostamos bastante aí da interação com vocês. E tem uns 4 pessoas que ainda não estão no grupo do Facebook. Eu sei que nem todo mundo gosta de Facebook, mas mandamos um e-mail aí de convite para vocês. Quem não quiser participar lá do grupo, tá beleza, dá para seguir o curso. A gente comunica algumas informações por e-mail também. Mas o grupo do Facebook é bem legal, assim, tem muita troca por lá, então a gente recomenda. Vou passar a bola para o Marco. Marco, quer se despedir do pessoal? Opa, oi pessoal. Bom, hoje foi um dia legal, né? A gente teve a liberação da iOS 9, do Xcode 7, apesar que a gente está trabalhando com 6.4 aqui hoje. Mas como o Renan falou, pro que a gente vai trabalhar aqui não vai ter tanta diferença assim. Talvez mais substancial seja coisas como método print ln que virou print, esse tipo de coisa. Mas o que eu acho que é bem interessante é vocês baixarem esse material do Git e darem uma olhada lá nos exercícios, nos desafios, tentarem estar praticando isso durante a semana e trazer as dúvidas para a próxima aula. Porque se a gente ficar só nessa aula semanal aqui, é muita coisa, acaba passando batido e aí vocês não aproveitam o curso como deveria ser. O ideal é vocês realmente tentarem pôr a mão na massa, a programação de software é de pôr a mão na massa mesmo exercitar bastante. Aproveite aí o playground, né? O pessoal aí que tem um pessoal experiente aí. Sei que vocês puderam ver a facilidade do playground, né? Se a gente tivesse que mudar, por exemplo, um color background no C, compilar o programa para depois você abrir um console e ver aquela cor, você perder quase no mínimo uns 30 segundos na atividade dessa, 1 minuto. Aqui você faz instantaneamente, já tem a resposta, então isso ajuda muito, né? A pessoa perguntando aí sobre a segunda aula, ela vai ser ao vivo, né? É uma aula por semana, essas aulas que a gente tem aqui, elas são ao vivo, mas durante a semana vocês podem estar tentando fazer exercício, mandando as dúvidas lá pelo Face, que a gente vai respondendo, tá? E é isso, pessoal. Gostei muito aí da interação do pessoal durante a aula e vamos que vamos. Certo? Oi, Quer pessoal, finalizar, grande Ana? abraço. Oi, vamos encerrar Quiser então, né? finalizar? Certo? Beleza. Então Vamos vamos lá, lá. pessoal. Quem finaliza hoje, né? A gente tá assim, quem vai, quem vai? Eu finalizo aqui que eu tô É gravando, quem né? vai, pô, ninguém tá Eu finalizo aqui que eu seguindo. tô gravando. O pessoal Se deixar a gostou. Renan ficar falando até 1 da manhã, hein? Vocês, cuidado. É.
É. Ei, Ana, eu finalizo que eu tô gravando aqui, aí já salvo. Beleza, Marco, Ah, beleza, obrigada. Marco. Então, valeu aí, pessoal. Até a próxima aula. Tem bastante exercício lá. Façam. Se acharam que é pouco, podem dar uma olhada no livro. Traz dúvida pra gente, traz no Facebook. E é isso aí. Estamos aí para ajudar. Se quiserem chegar junto e ver como resolver alguma coisa, traz pra gente. E valeu, vamos que vamos. Até a próxima aula. Obrigadão aí pela presença de hoje. Até mais. Tchau, pessoal.